Como eu superei a vontade de desistir de aprender violão e hoje eu tô até aqui ensinando, já toquei vários estilos, toquei por aí, casamentos, lugares, bandas. Vamos lá, o que muda uma pessoa que desiste ou não? É justamente o que eu vou abordar nesse vídeo, então fica até o final do vídeo que você, se é um iniciante ou se você tem vontade de aprender do zero, você pode cair nos mesmos erros. Só que você pode ser um dos que vão desistir. Então, para não acontecer isso, então presta atenção. Vamos lá, primeiro de tudo um dos erros, você tenta aprender sozinho, só que assim, se você não tiver uma aula ou alguém ensinando a técnica, primeiro de tudo, você não vai conseguir adivinhar, né? Não tem como você adivinhar o jeito de segurar a palheta para fazer coisas assim, não tem como. Você vai ver, por exemplo, numa cifra, onde põe o dedo, entendi. E como é que faz o ritmo? É seta, beleza. E como é que humaniza isso para ficar uma coisa bonita, para não ficar aquela coisa... Não tem como adivinhar, alguém tem que te ensinar, ou alguém, ou algum professor presencial, ou alguma aula online. Inclusive no meu curso eu ensino isso tudo, tá? O link na descrição. Lá não tem jeito mais simples de ensinar, ou de aprender, porque lá eu já faço na prática para você se ver tocando, certo? Então esse é o primeiro erro. Mas isso não é só por causa do meu curso, eu tô falando porque você realmente, se você tenta sozinho, provavelmente você tá com dificuldade em várias coisas e você vai entender isso que eu tô falando. Esse é o primeiro ponto só. Outra coisa que é extremamente importante é que isso não depende de curso, por incrível que pareça. Mentalidade. Por exemplo, eu quase caí nos erros que o pessoal tem mania de cair, que é, por exemplo, imediatismo. Ansiedade. Por exemplo, eu sou um cara muito ansioso, mas eu também era na época que eu fui aprender. Só que a vontade era tanta que eu fiquei procurando métodos. Esse não dá, esse não dá, esse não dá, até eu encontrar. Que foi depois fazer aula, né? Mas eu não desisti. Só que tem gente que já tenta, vê que não consegue, tem aquela dificuldade, desiste. Aí a pessoa começa a falar assim, tá vendo? Violão não é para todo mundo. Isso aqui é só para quem tem dom, é não sei o que, não sei o que. E esse tipo de pensamento é errado. É totalmente... Não é certo, é totalmente errado. Por quê? Digamos que, eu até acredito que tem gente que tenha dom, algum tipo de facilidade, seja para uma coisa ou para outra. Por isso que você vê pessoas ótimas em matemática, horríveis em matemática, ótimas em humanas, horríveis em humanas. Normal. Mas, digamos que Deus te deu alguma facilidade. Beleza, ela está aqui. Se você não estudar, não adianta nada. Entendeu? Você não vai aprender sobre o assunto. Deus abre a porta, você que vai andando e entra através dela. Então assim, dom ou não muda nada agora. Tem gente que não tem tanta facilidade. É que nem quando você tem, você vai fazer sei lá, é novão, precisa passar numa prova. Ou novo não, pode ser na faculdade também. Aí você precisa passar numa prova e é uma matéria que você não gosta. Só que aí você estuda, entende, aprende e faz. Então não tem nada a ver. Você aprende de qualquer jeito. Um esforçado, inclusive, pode até passar o conhecimento do que tem dom. Porque se o dom tiver, eu tenho dom, aí fica lá parado, ele não aprende. E o outro passa, tranquilamente. Então não caia nesse erro de, não estudar achando que tem dom ou não. 2, se você está tendo dificuldade, sinto lhe informar. Todo mundo, eu já tive, qualquer professor já teve, e aquele cara que você vê lá, o Slash, o Jimi Hendrix, ou seja lá quem você tiver de parâmetro para olhar e falar, nossa, esse cara toca muito. Esse cara já foi um iniciante que pegou o violão lá e ficou lá, 1, 2, errando tudo torto, tudo feio. Todo mundo. Então não tem essa de dom ou não. Sinto muito. Se você quiser, você aprende desde que você tenha foco. Você vai ter que ter foco e técnica, que é o que eu passo no meu curso. Por quê? Vamos lá. O que eu errei? Eu lembro que eu tentei mais de um ano sozinho. E aí tentei. Meu, na época, tava começando a internet ainda. Mas faz tempo isso, hein? E aí começando, era moda revistinha, então você pegava a revistinha, tava lá G é o sol, aí tava lá, coloca o dedo aqui, isso aqui, fez o sol. E umas setinhas pra música, aí tinha tipo Legião Urbana, umas coisas assim, bem nada a ver. Aí, beleza, só que assim, eram umas setinhas robóticas. Se você tá lá, você desce, sobe, não sei o que, você não sabe o jeito que é pra fazer. Se você tá segurando certo na palheta, se você não tá, se você tá num ritmo legal, se tá humanizado, você não sabe de nada, você só vai tudo torto lá. Por exemplo, ao invés de fazer assim... Uma coisa que você sabe pegar, passar um sentimento ali, pegar assim, o jeito que você quer tocar a música, mais pra rock, mais pra sertanejo, mais pra pesado, mais pra triste, mais alegre. Você não sabe, você só sabe que é seta. A seta é a seta. Como é que você vai diferenciar uma seta disso? Isso
foi um desce, desce, sobe. Disso, desce, desce, sobe. Ou de um iniciante que vai chegar todo torto, desce, desce, sobe, vai até estourar a corda. Não sei, graças a Deus não estourou aqui, porque bati mais forte do que era para bater. Então, como que você vai diferenciar o que é um desce, desce, sobe? Tá certo, tem alguém te olhando, tem algum professor te olhando? Então você vai entrar em várias linhas ali de pensamento de será que tá certo, será que não tá? E aí você obviamente vai fazer o mais provável que você faça errado por não ter a técnica. Para você fazer solos, que nem eu fiz lá rápido, você vai ter que treinar paletada, alternada, ó. Tem vários exercícios para isso. Escala, que é um exercício, é ficar 1, 2, 3, 4. Só que tem várias outras mais difíceis. Aí você vai pegar uns solos diferentes de pessoas diferentes, com escalas diferentes, que vão te fazer aprender jeitos diferentes. E aí você vai ficando mais fácil quando for pegar uma coisa mais difícil. Envolve várias coisas para você conseguir. E olha a diferença da técnica. Eu tentei mais de um ano sozinho, não consegui quase nada. Toquei, o professor me esculachou ainda. No humor tal, mas foi um humor meio torto. Falou que estava horrível, que eu tinha que aprender tudo do zero, que não sabia nem segurar na palheta. É isso que você passa. Aí eu falei, beleza, ele é o professor, fui lá aprendendo e tal. Em mais de um ano que eu não consegui quase nada, em 3, 4, 5 meses eu tava fazendo isso aqui, tocando de ouvido. Ele começou a passar essa música aqui, por exemplo, e o resto eu tive que tirar de ouvido. Eu tirei, pequenininho, eu tinha uns 14, 13 anos. E aí eu virei guitarra solo de uma banda. Você tem noção da diferença? Aí eu tava lá numa banda fazendo solo, tipo... Então, pra quem não tava sabendo nada, por quê? Porque aí que entra no que eu tô querendo dizer, de tem dom ou não. Se fosse só por, você tem dom, você não tem dom. Então por que eu tive esses dois momentos, nossa, desculpa, esses dois momentos totalmente diferentes? Mais de um ano sem conseguir quase nada, e depois em 3, 4, 5 meses fazendo solo, muito mais além do que eu não estava conseguindo fazer base, coisa simples. Entende que não tem nada a ver com ter dom ou não, e sim você saber a técnica, que é o que eu ensino no meu curso, tá tudo na descrição e não tem jeito mais simples de aprender. Essa é a diferença de quem evolui ou não. A não ser que você seja a pessoa que vai fazer aula e não treina nada. Eu já tive alunos que eu chegava na casa lá, na época que eu dava presencial as aulas de violão, eu chegava lá na aula de violão, e aí, treinou? E um já falava assim, não consegui. Aí ele treinava, ele estava na mesma coisa que eu passei, porque ele não treinou. No começo ele até falava que treinou, mas aí eu já vi que não, aí eu falava, você não treinou, né? Falar a verdade, ele não treinou. E um outro, que era um amigo dele que começou junto com ele no mesmo dia, treinava, até a mãe dele ficava em cima e tal, ele já tinha aprendido, eu passava para a próxima aula, ou seja, eu fui ensinando coisas cada vez mais difíceis, enquanto o outro ficou preso na primeira aula. Então quem que aprende? Quem entendeu ou não? Ou quem treina ou não? Entendeu? É mais ou menos isso. Então quando você entende isso, você consegue não desistir. Porque você foi no tiro certo, você foi do jeito certo. Senão você vai ficar pulando de galho em galho. Tentei aqui, tentei na revistinha, não deu. Tentei na internet, não deu. Tentei sozinho, totalmente, não deu. Você não vai conseguir mesmo por causa das técnicas. Aí se você vai no jeito certo, que é aprendendo técnica. Se não for comigo no meu curso, não tem problema, faz com alguém. Mas pegue essas técnicas. Pegou, aí você vai conseguir evoluir. Você entende a diferença? Na verdade é básico, você precisa de duas coisas, técnica e treino. Se você tiver qualquer uma dessas coisas sozinhas, não vai dar. Porque só técnica sem treino não vai, e treinar você pode fazer o que você quiser, por anos. Você não vai conseguir adivinhar para conseguir sair do lugar. E você vê os erros que os iniciantes cometem. Eu consigo ver uma pessoa, se já fez aula ou não, tranquilamente. Ela começa a tocar, você já sabe. O jeito que ela pega, a pegada dela aqui, já era. Por quê? A gente já sabe que ela vai tentar fazer errado. Quer ver uma coisa que as pessoas fazem errado? Vamos voltar para essa introdução aqui, ó. Certo. O iniciante, tem gente que é tão esforçado, para você ver o que eu falo, né? Só que acaba não fazendo aula, já moscou. A pessoa consegue ter ouvido, ela treina o ouvido para encontrar essas notas. Mas ela não tem a técnica. Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer um negócio procurando, e muitas vezes com um dedo. Vai ficar um negócio meio torto e tal, e por mais que ela acerte a nota, nunca vai estar no tempo certo, tudo torto, não vai ter a pegada, o jeito, a emoção de estar tocando certo, que é o que você tem que passar ali. Aí vai tirar o solo, também não vai conseguir fazer nada, vai ser sempre assim, entendeu? Então não caia nisso, pega as técnicas e treina. Outra dica, treine todo dia. Quanto mais você treina, mais sua cabeça, isso aqui é um movimento que a tua cabeça tem que acostumar com esse movimento.
Enquanto você não treinar muito, a tua cabeça não vai acostumar com o movimento. Agora, se você treina todo dia a mesma coisa, a tua cabeça vai acostumando e você consegue fazer isso que eu tô falando. Por quê? Por que eu tô conseguindo falar e tocar aqui? Porque minha cabeça já acostumou com os movimentos. A primeira vez, meu filho, nem falando, nem pensando, nem nada, porque você vai ficar ali, 1, 2, vai errar a corda, vai errar, normal. Todo iniciante vai passar por isso. Beleza? Se quiser aprender mais, link do meu curso na descrição. Como eu disse, não tem jeito mais simples. Se inscreva no canal e dá uma maratonada aqui, que tem vídeo pra caramba, te ensinando já coisa pra caramba. Porque o foco é aula de violão para iniciante. Fechou? Valeu, abraço, até mais.